Senhores e senhoras, vamos para a nossa terceira aula do nosso projeto Controle de Nível. A ideia é bastante simples. Nós usaremos aqui um potenciômetro que fará uma simulação do nível de um determinado reservatório. Esse nível será de 0 a 100%. O pino central do nosso potenciômetro, ou do nosso sensor, está conectado no pino 34 da nossa Shield, lá com o nosso ESP32. Lembrando que o sinal que o meu ESP32 está preparado para receber é de 0 a 3.3 volts. Criaremos um código no Arduino, utilizando a biblioteca PubSubClient, onde o nosso ESP32 fará a conexão com o Wi-Fi e a conexão com o broker local, onde a ideia será enviar um dado para o broker, ou seja, minha Shield, meu ESP32, fará um publish, ele publicará no broker. Meu Node-RED, através do dashboard, a sua nova versão aí 2.0, fará a assinatura dessa informação que a minha Shield publicou. Então, da Shield, manda para o broker, do broker, manda lá para o Node-RED. E assim eu vou conseguir monitorar graficamente o nível do meu reservatório. Para dar uma otimizada nesse processo, faremos também o retorno, ou seja, teremos uma realimentação aqui dos dados. Meu dashboard, meu Node-RED, através do meu dashboard, irá monitorar esse dado. Se o nível do meu reservatório for inferior a 20%, ele fará um publish no meu broker. Minha Shield fará um subscribe, ou seja, ela assina os dados que meu broker está publicando. Dessa forma nós teremos um processo praticamente completo. Se o meu nível for superior a 90%, ele também fará uma publicação, um publish. Meu ESP32 assinará esse dado. E, através de dois relés que eu tenho aqui na minha Shield, nós faremos o acionamento de uma carga. Nesse caso, se o nível estiver baixo, ele acionará o pino 18 da minha Shield, o meu relé. Se ele estiver alto, ele acionará o pino 19 da minha Shield. Ao final, nosso projeto ficará dessa forma. Olha só a nossa Shield. Eu já tenho aqui o potenciômetro ligado lá no pino 34. Quando eu energizá-la, ela já conectou na internet. E através aqui do potenciômetro eu vou simular o nível. No dashboard ele já está aparecendo lá. E aqui eu estou mexendo no meu nível. Agora o meu nível está mínimo, ele está abaixo de 20%, portanto ele acionou lá o relé que está no pino 19. À medida que o meu nível vá subindo, se ele estiver entre 20% e 90%, ele não apresentará nada ali. Eu ainda não sei o valor, mas agora ele já está superior a 90%. Uma proposta bastante interessante para o mundo da internet das coisas. Então, se ela te agrada, vamos ao código. Bom, pessoal, eu vou dar uma otimizada aqui no meu gráfico, tá? Então, estou controle de nível, análise gráfica. Então, vou dar uma melhoradinha lá no nosso dashboard aqui. Esse meu controle de nível, eu vou criar aqui um novo grupo, tá? Para tirar esse nível daqui de dentro. Então vamos aqui, ó. Você vem aqui variáveis de processo, mais o grupo. Vamos chamar esse grupo de sinalização.
Lembrando que você pode dar o nome que você quiser, tá? Então sinta-se à vontade. Ele está com 6 aqui, ó. Eu vou deixar ele com 4. Dá um update aqui. Então ele ficou com 4, o tamanho do meu grupo. E eu vou pegar para pôr dentro desse grupo um LED. Esse LED aqui, ó. No seu caso, talvez ele não tenha aqui ainda, você vai precisar instalar. Então você vem aqui no Manage Palette, ou gerenciador de paleta, Install, e escreve aqui FlowFuse. Como eu só tenho poucos nós ainda, ó, é esse segundo aqui, ó. O primeiro, que é o dashboard, já foi instalado, e o LED, no meu caso, também já está instalado. Se o seu não tiver, é só instalar aqui. Vou dar o close, já arrastei ele para cá. Só que esse meu LED está preparado para receber. Vou colocar ele aqui dentro do grupo que eu acabei de criar, que é chamado de sinalização, que fica dentro das variáveis de processo, que é a minha página. Beleza. Aqui é o formato dele, você pode deixar do jeito que você preferir. Só que ele está preparado aqui para receber verdadeiro ou falso, tá? Um booleano. Então eu vou precisar jogar alguma coisa aqui, ó, entre a minha saída do dado aqui, que é de 0 a 100%, e o meu WeLed. Eu vou fazer através de função, tá? Vamos aqui, ó, procurar uma função para acionar lá o meu LED. Então aqui eu vou pôr assim, ó, dar um duplo clique. É uma lógica simples, tá? Se a mensagem payload, que é o que ele vai receber lá, tá? Então se a minha mensagem payload, olha, ele vai te guiando aqui na forma de escrever, tá? For maior, a mensagem payload é o valor de 0 a 100 que ele está recebendo. Então se ela for maior que 90, eu quero que ele pegue essa minha mensagem payload e faça ela ser igual, e aqui eu vou escrever alto. Beleza. Vou copiar essas duas linhas, porque eu vou fazer a mesma coisa para o baixo aqui, tá? Então, dá um Ctrl C. Vou colocar aqui embaixo também, Ctrl V. Só que aqui eu vou pôr, se a mensagem payload for menor que 20, aí eu quero que ele escreva para mim baixo. E retorne a minha mensagem. Beleza. Deixa eu dar um... Vamos ver se ele vem aqui, ó. Aqui. Vou dar o done. Vou dar o deploy. Confirmo o deploy. Agora, olha só. Se for maior que 90, ele manda o alto. Se for menor que 20, ele manda o baixo. Vou abrir o meu LED aqui. E aqui, ó, eu vou trabalhar com uma string, então. Qual vai ser a string? O alto e o baixo. Se ele for baixo, então aqui, ó, eu quero que ele fique vermelho. Então ele vai receber uma string e o valor é baixo. Da mesma forma que você colocou lá. Eu quero que ele fique verde se ele receber a string alto. Vou deixar ele do jeito que está mesmo, vou dar o done, vou dar o deploy, confirmo o deploy. Vamos dar uma olhada lá. Olha só, ele ficou um pouco fora aqui do contexto, ó, mas já é para ele funcionar, vamos ver. De 20 até 90 ele ficaria cinza, tá? Olha lá, ficou verde, é sinal que o meu reservatório está cheio. Agora eu vou diminuindo. Se ele chegar no 20 ali, abaixo de 20, ele ficará vermelho. Beleza. Aqui dá para mexer um pouco nesse LED aqui, tá? Bom, o que eu quero fazer é colocar a minha sinalização aqui, ó, junto com essa informação aqui, ó, nível 37, tá? Então aqui tá, aqui eu quero tirar ele daqui, vou jogar junto com um grupo de sinalização. Eu vou deixar esse meu
grupo controle de nível também desse mesmo tamanho aqui, tá? Então também vou deixar ele com 4. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, o controle de nível, vou dar o edit. Deixar ele tá 6 por 1, ó, vou deixar ele com 4. Vou dar o update. E esse meu nível aqui, ó, vou mandar ele para dentro do sinalização. Então você vem aqui, duplo clique nele, né? Vem aqui no meu editorzinho, ó. Vou colocar ele dentro do sinalização. Opa, espera aí que ele dá o deploy. Deploy. Tem que trazer ele para cá. Então, duplo clique. Olha lá, agora veio, ó, sinalização. Beleza. Vou deixar ele com o automático aqui mesmo, depois a gente vê o que faz. Dá o deploy. Confirma o deploy. Aí eu vou ter que tirar ele daqui, porque eu quero que ele leia o valor entre 20 e 90. Se for menor, eu quero que ele escreva baixo. Se for maior que 90, eu quero que ele escreva alto. Então eu vou pegar ele daqui direto da minha saída da função. Vou dar o deploy, confirmo o deploy e vamos ver como ele vai ficando lá. Aqui, ó. Ó, ele não coube aqui, tá vendo? Mas eu já vou verificar se o alto e o baixo pelo menos ali está funcionando. Vamos, olha lá, alto. Baixo. Beleza. Vamos só dar uma organizada. Aí eu vou mexer também no tamanho aqui do meu gráfico. Gráfico, ó. Vou mexer no grupo dele, tá? Então vamos dar um edit aqui no gráfico. Esse meu gráfico, eu vou deixar ele com 4 também. Aí é você que vai administrar, tá? Na verdade, só estou mostrando aqui como que faz. Dá o update. Dá o deploy. Confirma o deploy. Vamos ver lá. Olha só, agora ficou 4, 4, 4. Só que está meio fora ainda. Então vamos deixar todos os grupos aqui do mesmo tamanho, né? Então vamos lá no gráfico primeiro. Edit. Só que aqui não é o grupo que eu quero mudar. Cancela. Gráfico. Edit. Isso. Eu vou deixar ele aqui 4x4. Ó. Observe que ele até limitou já o valor ali. Ó. Beleza. Done. Deploy. Confirma o deploy. Aqui eu acho que eu vou deixar o jeito que tá. Aqui eu também vou pôr 4x4. Olha lá. 4x4. Done. Deploy. Confirma o deploy. Vamos verificar como ele está ficando. Aqui eu vou ter que dar um refresh aqui. Vou atualizar, vamos ver. Olha lá. Show de bola. Esse meu nível aqui, ó, dá para jogar ele aqui, ó, dentro do mesmo grupo, tá? Você só precisa administrar isso daqui. Então vem aqui, ó. O LED, ele tá no automático, tá vendo? Então vou deixar ele com um só. Dá o done. E o meu nível aqui, que é o meu texto, vou dar o edit. Vou deixar ele com 3. Vamos ver se vai dar. Vou dar o done. Vou dar o deploy. Confirmo o deploy. Vamos verificar lá. Aí. Dá uma melhorada. Vamos ver aqui. Vamos aumentando aqui, ó. Aqui daria para colocar outros grupos, tá? Vamos, olha lá. Show de bola. Vou diminuir. Beleza. Então nosso processo aqui ele está praticamente concluído já. Bom, agora também vou dar uma otimizada aqui no meu código do Arduino, tá? Eu vou precisar aqui, ó, mudar aqui esse meu
analógico, essa função analógica, porque ela está usando delay. Então, dependendo da aplicação que eu for usar, esse delay vai comprometer o meu trabalho. E então eu vou usar a função milis. Já falamos sobre ela várias vezes aqui, mas não tem muito segredo. Então eu tenho aqui uma função milis, que eu vou chamar ela aqui, ó, dentro desse meu if. E vou fazer com que esse valor do milis seja, ou melhor, menos o milis, menos um tempo anterior, eu vou chamar de t underline anterior. Aqui você pode colocar o nome que você quiser. Então, se o milis, que é um contador, iniciou do zero, aí ele foi subindo, 1, 2, 3, sempre fazendo menos o zero aqui, que é o meu tempo anterior. Se esse cara for maior, aí é o tempo que você desejar. Eu vou colocar 1000. Então, se o meu milis menos o tempo anterior for maior que 1000, eu quero que ele resete o meu contador milis. Então, eu vou dizer que tempo anterior é igual ao milis. E dessa forma ele volta ao zero. Beleza. Aqui o cuidado que eu tenho que ter é com a chave. Então vou colocar uma chave aqui abrindo e uma chave aqui fechando, onde esse delay aqui não fará mais importância para mim, tá? Se eu quiser alterar o tempo, é só mudar aqui, ó. Nesse caso ele ficará mandando o meu payload valor de 1 em 1 segundo. Quero mudar, coloca aqui, ó. Só que esse tempo anterior eu tenho que definir ele lá em cima, tá? Então aqui, ó, Ctrl C. Vou lá no meu, aqui em cima, ó, aqui eu já tenho duas variáveis ali, mas deve ter uma outra, aqui ó, int valor, ó. Na verdade está aqui, ó, Ctrl V, e aqui eu vou colocar também do tipo inteira. Não vai ter problema quanto a isso, é só de 0 a 1000. Beleza. Acho que só isso, vou verificar se eu não cometi nenhum erro. Opa, cometi um erro sim. Aqui, ó, milis menos o tempo anterior, 1000. Tempo anterior igual a milis. Aqui, ó, sem querer eu coloquei uma... Aqui que está o erro. Ó, esse aqui ele está fechando aqui, ó. Então ficou esquisitão. Eu posso tirar isso aqui. Vai de novo. Beleza. Agora foi. Pessoal, para dar uma otimizada aqui no nosso código, faremos o seguinte, ó. Quando aqui, ó, quer ver, eu vou diminuindo aqui, ó. Olha lá, abaixo de 20% ele acendeu aqui o vermelho, então já sinalizou aqui o nível baixo. Vou aumentar. Quando chegar lá no alto, ó, ele já sinalizou alto também. Só que eu quero fazer com que essa mesma sinalização aqui, ó, me devolva uma informação lá para a minha shield, lá para o meu ESP32. Então, voltando aqui no Node-RED, ó, eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Esse nó aqui, ele está recebendo, ele está assinando os dados, tá? Está passando por todo um processamento aqui. E eu quero devolver essa informação. Então, depois desse processamento todo, ele vai fazer uma publicação. Então, esse nó assina o que vem do ESP e esse nó publicará o que vai para o ESP. Então, meu ESP deverá assinar esse tópico. Esse tópico, nós já demos um nome para ele lá no nosso Arduino. Então, se eu voltar aqui no Arduino, aqui dentro da minha função Reconnect,
Vamos voltar aqui, ó. Olha só, nós já criamos um tópico para o nosso SP32 assinar. Então, eu simplesmente vou dar um Ctrl C aqui, ó, e vou colocar ele aqui. Então, o meu Node-RED fará uma publicação dentro desse tópico chamado ESP recebe. Vou dar o dono, o IP ele já pegou, ó, é o mesmo, é a mesma placa. Poderia ser outra, hein? Aí já surgiu até uma outra ideia, mas vamos devagar aqui. Beleza, vou dar o deploy. Vou ver se ele vai se conectar, ele já se conectou, ó. Dificilmente dá erro aqui. Aí nós vamos criar o código lá no Arduino para que ele receba essa informação. Como eu já criei meu callback, está tudo pronto aqui, ó, eu vou criar uma outra função. A ordem aqui não vai fazer diferença, tá? Então vou colocar aqui mesmo, ó, vamos chamar de void shield recebe. É só um nome, tá? Fique à vontade em alterar. Abri, já fechei. Tem um lugar aqui que nós, dentro do nosso callback, que nós criamos aqui o nosso myPayload, tá? Esse myPayload, ele recebe um payload que vem lá do meu Node-RED. Então vou colocar ele aqui dentro, ó. C, o myPayload. Vou abrir aqui, ó. C, o my_payload. For igual. Ele vai receber uma string que vem lá do meu Node-RED, que é essa string aqui, ó. Quer ver? Voltando aqui, ó. É esse cara aqui, ó. O alto, aqui, ó. Tá vendo? E o baixo, aqui. Então, se ele receber o baixo, voltando lá no Arduino, se ele receber o baixo, eu quero que ele acione o meu relé que está no pino 18. Então aqui, ó, digital write. Vou pegar o meu pino 18 e ele será low. Mas você pode trabalhar isso da forma que você quiser. Else. Aqui é a mesma coisa. Na verdade, aqui é o contrário, hein? Aqui eu quero que ele seja... Deixa eu já copiar e colar. Vou selecionar aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V. Então, meu 18 será high. Então, se ele receber o payload baixo, ele vai acionar o relé que está no pino 18. Senão, ele não aciona. Vou copiar todo esse bloco. Ctrl C, Ctrl V. Dá um espacinho aqui, Ctrl V. Se ele receber o payload alto, eu quero que o 19 seja acionado. E o 18 e o... Se ele receber o alto, ele vai acionar o 19. Se não, não aciona. Beleza. Deixa eu dar um auto-formatar aqui. Beleza, ó. Então acho que ficou bem sutil aqui. Ó. Só preciso lembrar de mandar essa função lá para dentro do meu loop. Então aqui eu vou dar o Ctrl C. Vou dar uma olhada lá no loop. Ó, Ctrl V. Shield recebe, coloco ponto e vírgula. Show de bola. Vou descarregar aqui. Primeiro eu vou verificar se tem algum erro. Não. Eu vou descarregar aqui na minha placa. E ele já é para funcionar. A gente já faz os testes. E eu estou pensando em criar aqui um quarto vídeo
enviando essas informações aí lá para o Vegnology. Então qualquer coisa aí, coloca nos comentários, tá? Vamos ver se ele já se conecta aqui com o meu Wi-Fi. Já conectou. Show de bola. Já volto para fazer aí a demonstração. Só, ele não deu erro, mas ele também não funcionou. Um erro bem infantil até, tá? Faltou colocar aqui, ó, definir os nossos pinos 18 e 19 como sendo saída. Então aqui, ó, já vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então aqui vai ser o meu pino 18, vou dizer que ele será uma saída, e o 19 também será uma saída. Vamos mandar ele de novo. Beleza, ele já conectou. Tá funcionando, eu já faço aí a demonstração. Só olha só como que ficou então, ó. Depois de, nessa terceira aula aqui, ao final da terceira aula, esse é o nosso projeto, tá? Ele está conectado, ó. Meu LED aqui do pino 2 já estacionado. Como o meu nível está em 52%, não tem nada acionado. E eu vou abaixar o meu nível aqui, ó. Então vou diminuir aqui, ó. Olha só. Ele vai acionar lá o meu nível baixo. Nessa hora ele publica uma informação aqui no meu ESP assina. E ele já avisou aqui que o nível está baixo. Vou aumentando aqui o meu nível. Olha lá, já acionou, tá? Acima dos 90, ele já indica lá que meu nível está alto e publicará uma mensagem, um tópico, aqui no nosso ESP. Nosso ESP assinará esse tópico. Bom, senhores, eu espero que ter contribuído aí com mais essa ideia, tá? Então até a próxima aí. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.